Mas eu queria que a senhora começasse lá do comecinho. Então, eu nasci numa cidade muito pequenininha do Brasil, chamada Aquidauana, Mato Grosso do Sul. Família disfuncional, mãe viciada em drogas, pai um homem muito promíscuo, muito ausente. A exposição de uma criança sem proteção, ela gera uma possibilidade de abuso. Eu falo que a paternidade, a maioria, é tão importante na vida de uma criança. O pai é um teto de cobertura, o pai é o valente da casa e o pai é um teto de proteção. Toda vez que falta esse teto, fica vulnerável a vida da criança. E a minha vida foi vulnerável, né? O pai, que tinha que ser o homem de bem, o protetor, o guardião, era uma pessoa completamente fora do padrão de dignidade, moral. E a minha mãe, drogada, alienada de tudo. E com isso houve abuso sexual, houve rejeição de pessoas. Uma criança que tem uma mãe drogada, que tem um pai que não existe, vai para o lixo de Aquidauana catar metais. Foi a minha história. Eu fui por necessidade para comprar material escolar e outras coisas. Eu fui catar lixo. Não morava no lixo, mas catava metais no lixo e vendia no ferro velho da cidade, né? E junto com o lixo, com os metais, que é uma belezinha, é catagem seletiva, Sim, vem as doenças também, sim. porque o lixo é lugar de podridão, né? E aí vem hepatite, vem micose, vem verminose, então, e uma aparência muito ruim. Imagina esses cabelos, Amaury, sem mamãe para pentear, sem creme, sem shampoo. Imagina o tamanho que era isso aqui. Então, muita discriminação. Outras crianças tinham alerta dos pais para não se aproximar de mim. Sim. E foi uma infância assim muito doida. E eu tinha um lugar de prazer para mim, um lugar que era uma farmácia onde eu ia comprar droga para minha mãe. Minha mãe usava droga sintética. Ela usava as drogas que no passado mataram Michael Jackson, mataram Marilyn Monroe, comprimidos para dormir. Ela dormia dia e noite, dia e noite, dia e noite. Hoje a gente fala que é pré-anestésica, sossega-leão que toma antes da Sim. operação, né? Sim. E, e a farmácia era o lugar que eu ia comprar droga para ela. Então, eu tinha raiva da farmácia, porque eu sabia que aquele remédio faria minha mãe dormir. Sim. Eu não gostava de vê-la dormindo dia e noite, eu queria ter uma mãe presente, né? Claro. Mas, ao mesmo tempo, era o único lugar que tinha uma pessoa que me tratava bem. Único lugar. O farmacêutico era o dono da farmácia, era o líder do centro espírita que a minha mãe frequentava, tinha toda a aparência de bondade, né? E de 5 a 9 anos, aquele homem me tratou muito bem. Tanto que o livro da minha biografia chama Drogas, Docinhos e Abuso Sexual. Porque o mesmo lugar que eu comprava drogas para minha mãe, eu ganhava docinhos dele. Sempre tinha uma balinha, tinha um docinho, e ali foi o lugar do abuso sexual, né? Ele cevou aquela criança dos 5 aos 9 anos, e com 9 anos ele fez o que quis. E no dia que ele fez, o pior que aconteceu, Mauri, não foi o que aconteceu no corpo, foi a imagem da única pessoa boa que existia na minha vida que caiu por terra. É como se meu mundo tivesse acabado. E com 9 anos de idade eu tentei me matar. Fui para a ponte do rio Aquidauana, mas Deus é Deus. Deus é Deus. Não deixou eu pular, me segurou. Eu tinha vontade, mas eu tinha alguma coisa que me prendia. Mas eu me tornei uma criança insuportável a partir daí. Criança abusada sexualmente. Eu falo que tem uma parede que é um prumo de Deus na vida de uma criança, onde ela vai crescer com retidão, pai cuidando, mãe cuidando, tudo dá certo. Se ninguém faz isso, essa parede entorta. Você não constrói uma parede sem um prumo. Ou entorta para a direita ou para a esquerda. Entortar para a direita seria frustração, depressão, autorrejeição. Ela se torna uma criança infinitamente voltada para si mesma, não interage com ninguém, não acredita em nada. Ou entorta para a esquerda, que ela se torna rebelde. Ela se torna má. Como se ela dissesse, eu vou vingar do mundo que aconteceu comigo, né? Culpa E o eu, mundo, né? e eu me tornei má, né? Eu me tornei má, me tornei uma criança Começa a insuportável. culpar o mundo, começa a culpar Deus. Não, e na muitas vezes. verdade, Amaury, eu falo que é uma proteção, porque eu vou bater primeiro para não apanhar de novo. Sim. Toda vez que você vê uma pessoa que bate muito, que é agressiva demais, tem uma ferida dentro dela. Sim. Tem uma grande ferida dentro dela, né? E com isso, eu me tornei uma criança insuportável. E piorou ainda. Aí perde escola, não estuda, reprova 2 anos, professora nenhuma me queria em sala de aula. Aí eu parei de estudar. E com 14 anos de idade, no auge da miséria emocional, no auge da dor,
eu fui encontrada por um homem. Eu fui encontrada pelo meu marido, pastor Otto, um homem de Deus, um homem que foi criado no Evangelho, um homem temente a Deus. E esse homem me encontra no pior momento da minha vida, no momento em que eu tinha decidido me tornar uma prostituta. Caramba. Porque no dia 24 de dezembro, véspera de Natal, meu pai levou uma prostituta para dentro de casa e dormiu com ela na minha cama. E toda a história de prostituição do meu pai foi que fez a família ser destruída, toda a história. Ele gastava tudo em prostíbulo, ele bebia muito, ele não cuidava dos filhos, ele ia embora com prostitutas, voltava. E naquele dia, 24 de dezembro, quando meu pai chegou nesse ato extremo, extremo de imoralidade, eu pensei, então eu vou me tornar uma prostituta. Eu vou me entregar para metade dos homens da cidade, era uma cidade pequenininha. Sim. E aí eu vou chegar para meu pai e vou dizer, o senhor ama prostitutas? Não ama? Pode me amar, então, porque eu sou uma delas. Hoje eu cuido de pessoas. E hoje eu sei que essa atitude minha no passado, na verdade, era um grito de socorro. Claro, não era vingança. claro. Né? O que eu pensei que era vingança era um pedido de socorro. Hoje eu sei que meninas, mocinhas, que vão para os braços de todos os homens que aparecem, que aceitam todos os convites para a cama, elas estão carentes de um peito de pai. Sim. Elas estão procurando um abraço de pai que elas Sim. não têm, né? E aí eu resolvo me prostituir e quem coloca na minha frente, Deus coloca na minha frente, o primeiro homem para que eu fui me entregar é o meu marido. Olha só. Um homem de Deus, um homem que olhou para mim com misericórdia, um homem que não se aproveitou daquela situação, que me falou do amor de Jesus, que me falou de perdão para os meus pais, que me construiu, começou a construir quem eu sou hoje, né? E aí ele me ganha para Jesus. Eu falo que ele não é bobo, ele me ganhou para Jesus e me ganhou para ele também. Claro. Claro. O que aquele coração mostrou para mim? Porque imagina você, Amaury, eu era uma criança Sim. de 5 a 9 anos, conheci uma pessoa que com 9 anos, me conhecendo, sabendo das minhas carências, das minhas necessidades, das minhas dores, aquele homem me maltratou, fez o que quis fazer comigo naquela farmácia. Agora eu conheço um homem, eu tinha 14, ele tinha 24, pode ter 10 anos mais velho do que eu. Eu conheço um homem que eu me ofereço para ele. Ele não precisa me cevar, ele não precisa me conquistar, eu me ofereço. Mas esse homem tem um padrão diferenciado, ele não se aproveita daquela menina desesperada. Sim. E ele mostra que tem saída, que tem solução, que tem um Deus que muda a história das pessoas, né? E eu estava à beira de um abismo, e aí ele me dá essa mão, e eu saio do abismo, e eu conheço Jesus e começo a mudar tudo na minha vida. Tem um louvor que tem um refrão que eu falo que é a minha história, que diz assim, aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou a minha sorte, sou um milagre, estou aqui. Ele mudou a minha sorte. Ele me dá o nome dele, ele casa comigo. Eu me casei com 16 anos, 2 anos depois. Por isso que eu já tenho bisneto, porque eu casei cedo e comecei cedo, né? 17 anos já era mãe. E aí uma das coisas, Amaury, que o diabo faz com a pessoa é denegrir a autoimagem dela, é mostrar para ela que ela não vale nada, que ela não vai dar para nada. Isso eu ouvia direto. Eu ouvia vozes das pessoas ao meu redor, e eu ouvia voz dentro de mim também. Não vai dar para nada, você não é nada, você é burra, você está banada, você é porca. Eu não era porca, eu era uma menina que andava no lixo, só isso. Sim. Né? Eu brinco, eu falo que hoje eu ando cheia de ouro, porque essas mãos andaram cheias de lixo. Sim, foram acostumadas com pior, né? E aí eu começo a escutar do Otto palavras de aprovação, palavras diferentes. Não, você não é burra, não, você é inteligente. Você só não teve oportunidade. Olha que legal. Não, você não é porca, você andava com um descuido de família. E tudo que eu falava de mim mesma, ele dizia, não, você está enganada, você não é isso. E ele me falava que Deus diz que eu falo a meu respeito, Deus fala que eu sou preciosa, Deus fala que eu valho mais, palavra, né? valho mais do que o mundo inteiro. E aí vale uma mensagem para aqueles que ouvirão o podcast. Fale com teus filhos palavra de aprovação. Fale com teus filhos palavra de apreciação. Fá-los compreender como eles são importantes para Deus e para vocês também, Sim, não é? Eu vi até uma mensagem, acho que foi da senhora, esse um corte, para não usar a palavra contra nós mesmos, né? Porque às vezes a gente deixa cair alguma coisa e fala, nossa, eu sou muito burro. Isso aí. Não use essa palavra. Não, foi um pequeno você, acidente, né? foi um pequeno acidente. E muito menos contra os seus filhos. Não, imagine uma criança, você é teimosa, não fale isso para sua criança.
Fale, você é determinado, você vai conseguir realizar tudo que você quer, porque quando você tem um objetivo, você vai atrás, né? Inverter para colocar a situação no incentivo, A uma criança situação errou, você está positiva. todo errado. Não, você se equivocou, mas nós vamos fazer certo da próxima vez. Sim, Sempre uma palavra que seja de ânimo, de aprovação e de apreciação. sim, Eu falo que os pais têm que acordar os filhos dizendo: você é um tesouro na minha vida, claro, eu amo sua vida, você é claro, bênção para mim, não é? claro. Isso tudo vai construir uma autoimagem. A autoimagem é muito importante, Amaury. Autoconfiança É, também. muito importante. E aí o Otto vem na minha vida e me anima a estudar. Me anima a estudar. Eu já era mãe quando eu fiz o ginásio. O Sim, ginásio é o fundamental hoje, né? O sim, antigo ginásio. Aí eu terminei o ginásio e ele me estimula a fazer o normal. O normal é o curso do magistério, formação de professoras. Porque eu fui muito maltratada na escola, muito discriminada na escola. E eu dizia assim, e eu me tornei uma aluna problema por causa disso, né? Por tudo que eu passei, eu me tornei uma aluna problema, porque eu tinha problemas familiares. E eu dizia para ele assim, se um dia eu fosse professora e tivesse uma criança problema, eu ia procurar saber o que acontece na vida dessa criança, porque na verdade era uma criança que tem problemas. sim. A gente precisa saber o que está por trás dessa agressividade, por Uhum. trás desse comportamento inadequado, né? E aí ele te incentivou. Aí ele me incentivou. Aí abriu uma escola normal, eu já tinha tido o primeiro filho, eu estava grávida do segundo, já tinha falecido a minha criança de 1 ano, né, de 12 dias. Então já tinha 6 anos a filha. Sim. Ainda eu estava grávida do segundo, que nasceu 6 anos depois, que é o Leonardo, que É o você Léo, conhece. é. Meu filho lindo. Um grande abraço, Meu Léo. filho lindo, meu É. Leozão. Eu estava grávida do Leozão, e aí abre o curso normal, na cidade de Jardim. E o Otto chega para mim e fala, ele tem uma cara linda. Ele falou para mim, você não falou que se fosse professora você ia cuidar bem das crianças, fazer a recompensa de tudo aquilo que você não teve? Você está abrindo uma escola normal, vai estudar, vai fazer Olha o que legal. normal. E eu grávida, né, do segundo filho, eu falei, mas Otto, agora eu estou barriguda, segundo filho. Ele olhou para mim e falou, leva a barriga para a escola. E eu Ele demais. levei, eu fiz o normal, e eu formei, e eu dei aula há 8 anos. 8 anos morando em cidade do interior do Brasil, Mato Sim. Grosso, né? Em Poxoré, uma cidade bem pequenininha de Mato Grosso, não tem uma universidade, não tem nada. Aí um dia ele chegou do banco, formação dele bancário, Banco do Brasil. Ele chegou em casa e disse para mim, nós vamos embora. Já chegou com a transferência pronta, ele fez tudo sem eu saber. Pediu a transferência, conseguiu a vaga no Rio de Janeiro. Que legal. E eu falei, mas nós vamos para onde? Ele falou, para o Rio de Janeiro. E o que eu vou fazer lá? Vai estudar. Vai estudar. E ele foi tão especial que o Otto teve que abrir mão de 2 níveis da carreira para poder ir para um lugar melhor, né? Sim. Porque demoraria muitos anos até ele conseguir chegar lá. E ele sempre incentivando. Sempre doador de vida. Ele é um a doador de estudar. vida. Ele é um doador de vida. E aí, a Mauri, fomos para o Rio de Janeiro, e eu pensei que eu ia continuar dando aula, e comecei a bater em porta de escola, porque eu tinha 8 anos de experiência, né, de professora. Mas nenhuma porta se abriu, porque ninguém dá importância para uma professorinha de Mato Grosso no Sim, Rio de Janeiro, né? sim. Não tem uma formação superior acadêmica, só o curso normal. E nenhuma porta se abriu, nenhuma porta se abriu. Chegou um dia, eu entrei em desespero. O que eu vim fazer no Rio de Janeiro? Eu tinha emprego, bom A emprego. senhora já era cristã? Já. Tinha um bom Não, entendimento? eu me converti com Logo 14 cedo. anos. Ah, tá. Me converti quando o Otto me conheceu. E aí, Amaury, um dia eu estava muito brava com Deus. Eu falei, por que o senhor me trouxe? Por que o senhor deixou eu vir? Não abre portas nenhuma para eu trabalhar. E eu estou com necessidade, muita necessidade, porque meu pai abandonou minha mãe de vez. Sim. E nós estávamos sustentando minha mãe, meu irmão. E aí, um dia eu abro o jornal. Nesse dia da briga com Deus, eu abro o Jornal do Brasil, porque eu procurava emprego nos classificados, Nos classificados, Jornal e antigamente. Globo, Sim. do Brasil e Globo, que eram os melhores da época. Estou falando dos idos de 70, né? Sim, sim. E aí eu vejo um concurso do Banco Central do Brasil. E a exigência era nível médio, o normal é nível médio. Eu falei, vou fazer. E passei. Passei, de repente, não quero mais magistério, quero ser bancária, porque arrumei emprego e vou conseguir ganhar recurso. E dentro do Banco Central, Mauri, eu descobri que a melhor carreira era de advogado. Porque o advogado dava plantão de 4 horas e podia levar serviço para casa. É um serviço intelectual, ele pode fazer em qualquer lugar. E eu falei, é o que eu quero. Vou cuidar dos meus filhos, não vou deixar meus filhos soltos o dia inteiro. Sim. Pelo menos uma parte do dia eu vou estar com eles. E aí resolvi fazer direito, porque para fazer concurso para advogado do Banco Central tem que ser advogado. Né? Consigo, pela graça de Deus, entrar para a Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
Aquele que me ouvir vai escutar a minha história inteira, você vai entender que tem aqui ela muitos... está resumindo, mas tem muitos detalhes. A história no YouTube, no meu canal oficial, está como Do Lixão de Aquidauana para o Mundo. Vai lá que você vai ver tudo. E aí eu faço direito na UERJ, termino direito, vou advogar para o banco, passo no concurso de advogado do banco. E como advogada do banco, eu fui representando o banco num evento de advogados de bancos, né? A FENABRAN fez um evento de bancos e eu fui, e ali eu conheci uma juíza cristã. Você vê que, só fazendo um parênteses, as portas que não se abriram como professoras, em algum momento, já era Deus trazendo, falando assim, eu tenho algo maior para a senhora. Eu vou falar disso, daqui a pouco eu vou falar do fecho disso. E aí eu conheço essa juíza, e essa juíza me desafia a fazer concurso para juíza. Ela ficou comigo 2 dias, no final de semana, foi embora, me manda um edital do concurso e um cartãozinho, só escreveu atrás do cartão. Por que não tentar? E eu recebo aquele envelope pardo na minha mesa, no meu escritório, lindo gabinete no Banco Central. E eu penso, não, isso aqui não dá para mim, o tempo já passou. Eu já era avó, Mauri. Caramba. Eu já era vovó. Sim. Mas eu chego em casa, compartilho com o Otto aquela ideia, aquela possibilidade e as dificuldades que eu criei na minha mente. E o Otto fala para mim, por que não tentar? Você não é juíza, mas se tentar pode ser. Que legal. E eu tentei, eu passei no primeiro concurso que fiz, Mauri. Primeiro Olha concurso só, que e é fiz. difícil, hein? É muito difícil. Tem gente que faz 12 anos e Sim. não passa. Em resumo, juíza, aí eu tinha 8 anos de professora, aí eu tinha 12 anos de Banco Central, deu 20 anos, 10 anos eu funcionei como juíza. 8 anos professora, 12 anos de Banco Central do Brasil, tinha 20 anos, saí com 20 anos, 10 anos de magistério, de magistratura. Então, eu tinha 30 anos. Podia aposentar. Mas, dentro da carreira de juiz, você pode ir para um tribunal. Sim. E ficar anos e anos e anos. Eu estava vésperas de ir para um tribunal. Aí, nesta hora, Deus falou, pronto, eu trouxe você até aqui, porque agora eu quero você para mim, para ministrar sobre as coisas que eu tenho para te ensinar.